Olá, turminha. Vamos dar continuidade às nossas aulas de português. Abra aí na página 101. Você se lembra de ter lido uma história em que os personagens são animais, pensam e falam como seres humanos? Sim, todo mundo já ouviu. São histórias, são fábulas. E essas fábulas sempre trazem uma lição, sempre trazem uma moral, um ensinamento para nós. Vamos ler uma história bem legal na página 102. A lebre e a tartaruga. A lebre vivia a se gabar de que era a mais veloz de todos os animais, até o dia em que encontrou a tartaruga. Eu tenho certeza de que, se apostarmos numa corrida, serei a vencedora, desafiou a tartaruga. A lebre caiu na gargalhada. Uma corrida? Eu e você? Essa é boa. Por acaso você está com medo de perder? Perguntou a tartaruga. É mais fácil um leão cacarejar do que eu perder uma corrida para você, respondeu a lebre. No dia seguinte, a raposa foi escolhida para ser a juíza da prova. Bastou dar um sinal da largada para a lebre disparar na frente a toda velocidade. A tartaruga não se abalou e continuou a disputa. A lebre estava tão certa da vitória que resolveu tirar uma soneca. Se aquela molenga passar na minha frente, é só correr um pouco, que eu ultrapasso, pensou. A lebre dormiu tanto que não percebeu quando a tartaruga, em sua marcha vagarosa e constante, passou. Quando acordou, continuou a correr com ares de vencedora. Mas, para sua surpresa, a tartaruga, que não descansara um só minuto, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Desse dia em diante, a lebre tornou-se o alvo das chacotas da floresta. Quando dizia que era o animal mais veloz, lembravam-no de uma certa tartaruga. Quem segue devagar e com constância sempre chega na frente. Moral da história, né? Bem legal. Eu gosto dessa história, traz essa moral, que nós devemos ser persistentes. Vamos agora fazer esse exercício. Você vai encontrar no diagrama as palavras que estão em destaque. Na letra A, caminhada. Na letra B, vangloriar. C, abateu. D, frouxa. E, zombarias. Você vai procurar no diagrama palavras sinônimas, ou seja, palavras com o mesmo significado. De caminhada. Tem uma palavra aí no diagrama que significa a mesma coisa. Vangloriar, abateu, frouxa, zombarias. Bem legal, né? Vamos então para a próxima página. Vamos trocar umas ideias, né? Sobre a fábula. Como a lebre é apresentada nessa fábula, crianças? Sim, né? Ela é exibida, gostava de contar vantagens, de se vangloriar que ela era a melhor, a mais rápida, a mais veloz de todos os animais. Sim. Mas o seu excesso de confiança acabou o quê? Prejudicando-na. Prejudicou ela e no final ela aprendeu a lição, será? E a tartaruga? Como a tartaruga apresentou nessa fábula? Confiante, segura, né? Sim. Apesar dela saber que a lebre era rápida mesmo, ela não ficou com medo, ela confiou e seguiu. E a moral da história? Essa moral se aplica à tartaruga? Agora pense em uma moral que pode ser aplicada à lebre. Escreva aqui. Escreva no seu livro mesmo, tá bom? 4. Questão de número 4. Os provérbios também são textos carregados de moral. Assinale o provérbio que pode servir de moral à fábula lida. Vamos ver qual se encaixa melhor. Quem tudo quer, nada tem. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.
Em terra de cego, quem tem um olho só é rei. Devagar se vai longe, as águas passadas não movem moinho. Então, qual você achar que se encaixa melhor, marca um X. Questão de número 5. Você sabe dizer o dia, o mês e o ano em que os fatos narrados aconteceram? A história acontece em um tempo definido ou indefinido? Justifique. Vamos ver. As fábulas, elas são expressões atemporais. Elas assim não determinam o tempo quando os fatos ocorrem. Por quê? Porque elas querem, o objetivo delas é passar uma mensagem às pessoas em todas as épocas. Por isso não é possível definir quando isso acontecer. Questão de número 6. Pense em uma situação da vida real que pode ser comparada com a descrita na fábula. E depois você registra essa situação que você pensou. Então você vai pensar em algo real. É uma situação que você já viu alguém viver e vai descrever. Essa é uma resposta sua, pessoal. Capricha, hein? Não quero resposta com uma linha só. Vamos para a página 105. Troque ideias com o professor e colegas sobre o significado da palavra constância. Vamos procurar no dicionário e para reescrever a moral da fábula, substituindo essa palavra por seu significado. Constância. Quem teve constância no texto, lá na história? A lebre ou a tartaruga? A tartaruga, né? A tartaruga não parou nem um minuto para descansar. Já a lebre dormiu, não foi constante, parou. Então, a sugestão é: quem segue devagar, sem parar, chega sempre na frente. Questão de número 8. Vamos reler o trecho. Se aquela molenga passar na minha frente, é só correr um pouco que eu a ultrapasso, pensou. Por que foram usadas aspas em vez de um travessão inicial aqui? Sim, para exprimir o que? O pensamento da lebre. Normalmente o travessão é utilizado para quê? Para iniciar a fala de um personagem. Nesse caso aqui, ela estava pensando, né? Letra B. Por que é usado um travessão depois do pensamento da lebre? Simplesmente para separar o pensamento da fala do narrador. Já estudamos sobre isso anteriormente. Questão de número 9. Vamos reler outro trecho da fábula. Eu tenho certeza de que se apostarmos uma corrida, serei vencedora, desafiou a tartaruga. Se a fala dita pela tartaruga fosse contada pelo narrador, como ficaria o trecho? Aí você tem que transcrever esse trecho como se fosse o narrador falando. Vamos voltar lá na fábula e reler o último parágrafo, antes da moral, para que servem as reticências. Tá. As reticências, elas servem para indicar a continuidade de uma ideia. Nesse caso, como se os animais fossem contar a história da corrida, outros animais fossem contar a história da corrida que já tinha acontecido, que a lebre tinha perdido para a tartaruga. Qualquer dúvida é só chamar lá no WhatsApp. Até a próxima. Beijo!